Nós sabemos que a palavra ela é viva, ela é eficaz. A palavra é o próprio Senhor. João vai dizer que o verbo se fez carne. Então a palavra de Deus é o nosso manual, o nosso guia. Deus nos deixou a sua santa palavra para que conhecêssemos mais sobre Ele e pudéssemos ter um entendimento sobre como viver aqui na terra como cristãos. Porque a gente sabe que a palavra ela dos homens é como um telefone sem fio, né? Vai passando, as coisas vão se distorcendo, mas a palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela é imutável, ela é inerrável, ela não erra e ela continua a mesma para sempre. Jesus vai dizer que céus e terras passarão, mas as palavras dele jamais passariam. Então a palavra ainda que foi escrita há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, ainda assim ela continua uma verdade para nós. Ela continua sendo a nossa verdade. A sociedade muda, os costumes mudam, tudo se transforma conforme o tempo, as gerações passam. Porém a palavra do Senhor continua a mesma. A palavra do Senhor continua sendo a mesma para que nós pudéssemos praticá-la e viver de acordo com o que Deus designou para nós. Jesus vai dizer que aquele que vive, não apenas conhece, mas aquele que vive a palavra é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. E vê a tempestade, vê a chuva e aquela casa permaneceu de pé porque estava firmada sobre a rocha. Sabemos que a rocha é o próprio Senhor. Então, temos a palavra que Deus deixou para nós e temos que conhecê-la cada dia mais para poder vivê-la, para poder praticá-la, para podermos cada vez mais sermos parecidos com Cristo, para poder mais e mais nos espelharmos naquilo que Deus quer que nós sejamos. Não aquilo que o homem diz, mas aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então, a palavra ela vai nos relatar em Mateus 4, quando Jesus é tentado no deserto, e Satanás vai tentar enganar, ludibriar Jesus com a própria palavra. Porém, Jesus, cheio do Espírito Santo, também vai rebater Satanás com a palavra do Senhor. Porque ele conhecia, ele tinha entendimento da palavra. Então, ainda que Satanás, assim como a serpente, enganou Eva, ludibriou Eva, também tentou enganar Jesus. Porém, Jesus conhecia a verdadeira palavra, ele estava cheio do Espírito. Então ele usou a própria palavra para também rebater Satanás e vencer Satanás naquele deserto. Ele não precisou feri-lo, não precisou de espada nem de lança, mas a própria palavra do Senhor, que é a espada da nossa armadura, que é a espada do Espírito, com a própria palavra do Senhor ele venceu Satanás naquele deserto. Aleluia. E nessa palavra de Efésios, nós vamos ver o apóstolo Paulo dizendo para que conheçamos, nos aprofundemos na palavra, para que não sejamos carregados por doutrinas, nem por teologias que não vão de acordo com a palavra de Deus. Então, desde aquela época, nós vemos que existiam já falsos mestres, falsos doutrinadores, o que acontece até nos dias de hoje, onde cada vez mais cresce o número de heresias, o número de pessoas que falam coisas que estão na palavra fora de contexto, para poder criarem deduções falsas, né? Para aquelas pessoas que não têm o entendimento, acabam se enganando. Então esse é um dos motivos também para que nós cresçamos na graça e no conhecimento, assim como Pedro nos falou, para que nós não sejamos levados por doutrinas falsas, que usam trechos da Bíblia fora do contexto para pregar aquilo que eles querem, para pregar doutrinas diabólicas, para poder levar pessoas como cegos, assim como eles são cegos, levam outros cegos para cair no abismo. Como falsos profetas, falsos cristos, querendo nos enganar, querendo dizer que são de Deus. Porém, aquele que carrega a palavra, aquele que carrega o Espírito Santo, vai conseguir discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Então, desde aquela época, existiam essas falsas doutrinas, existiam pessoas que distorciam aquilo que viveu Jesus, aquilo que a palavra dizia, e enganavam muitos que eram fracos na fé, muitos que eram fracos no conhecimento da palavra. E não é diferente hoje. Muitos estão lá fora seguindo pessoas, seguindo doutrinas, seguindo placas de igreja que pregam coisas fora do contexto para influenciar as pessoas da maneira que eles querem. E isso não é o verdadeiro evangelho. Não é a verdadeira palavra de Deus.
Então a importância do estudo da palavra, além de termos intimidade com Deus, porque à medida que nos aprofundamos na palavra, nós aprofundamos a nossa intimidade com o Pai. Porque às vezes nós reclamamos que Deus não fala conosco, que não ouvimos a voz de Deus, mas é nós só abrimos a Bíblia que nós escutamos a voz de Deus. É verdade, Deus. Aleluia. Então, além de crescermos em intimidade com Deus, nós também não seremos enganados por essas falsas doutrinas, por essas falsas teologias. Não seremos levados de um lado para o outro como crianças, mas seremos firmes na rocha, seremos firmes na palavra, seremos firmes no verdadeiro Evangelho de Cristo. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá hoje, desse curso, desse estudo. Nós estudaremos a Bíblia, o Novo Testamento, o Antigo, ética, a história dos Hebreus, do Espírito Santo, evangelismo e várias outras coisas que vão nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Jesus venceu naquele deserto, usando a palavra, nós também venceremos Satanás com a palavra de Deus. Mas uma das importâncias do estudo da palavra é a nossa defesa. Defender o Evangelho, defender a nossa fé. Porque quando somos confrontados, muitas das vezes, nós temos que ter o discernimento, temos que estar cheios da palavra, cheios do Espírito, para poder falar a verdade para aquela pessoa. Porque a verdade está na palavra, e a verdade é o próprio Senhor. E conhecemos a verdade, fomos libertos através da palavra. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, através da palavra que vem estar no nosso interior, o salmista vai dizer: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como podemos conservar puro o nosso caminho, observando conforme a palavra? Então, tendo a palavra, nós observaremos os nossos caminhos que estamos trilhando. Nós iluminaremos o nosso caminho, porque a palavra é luz. E saberemos a melhor decisão, saberemos como confrontar essas pessoas. Porque a omissão também é pecado. Aquele que não faz nada está corroborando para também que o mal continue se espalhando. Então o estudo da palavra também é importante para que nós venhamos defender a nossa fé, defender o Evangelho, para que mais pessoas não venham cair nessas falsas doutrinas, para que essas pessoas alcancem sim a libertação. Porque Deus tem misericórdia tão grande que Ele quer que todos alcancem a salvação, todos venham morar com Ele. Então que essas pessoas venham se converter verdadeiramente, venham ser libertas através da verdade, venham entender que aquilo que elas estão pregando ou aquilo que elas estão aprendendo é uma falsa doutrina, é uma falsa teologia, é uma apostasia, é algo que não vai de acordo com o que Deus quer, e que elas venham ser verdadeiramente libertas. Elas venham conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. Glória a Deus. Então que nós venhamos ser maduros na fé, maduros na palavra, e termos uma constância em Deus. Porque muitas das vezes vai vir o desânimo, vai vir as tempestades querendo nos derrubar, nos desestabilizar. Porém, nós temos que estar maduros e constantes, olhando para o nosso alvo, somente para Cristo. Que Deus venha usar tremendamente a missionária Luciene para nos trazer tudo aquilo que Deus ministrou no coração dela, na alma dela. Tudo aquilo que Deus permitiu que ela aprendesse conforme o tempo. Então que aproveitemos essa oportunidade de crescer na graça, no conhecimento, crescer no estudo da palavra. Porque até muitas vezes tem coisas na Bíblia que nós não conseguimos aprender sozinhos. Precisamos da direção do Espírito e também de outras pessoas nos ajudando a entender aquilo. Pessoas que têm o dom de ensinar, o dom de mestre, para que nós consigamos aprender a fundo aquilo que Deus colocou em sua palavra, aquilo que está no contexto daquela palavra. Porque não é somente o texto, mas também tem todo um contexto, toda uma história que foi escrita aquela palavra, naquela época que foi escrita, o contexto cultural daquele povo, o contexto em que a mensagem foi escrita na Bíblia. Então parece que estamos aqui para nos aprofundarmos, não somente conhecemos o raso, mas o profundo da palavra de Deus. Conhecemos o texto, o contexto, a direção do Espírito Santo que instruiu esses homens a escrever a Bíblia, a escrever essa palavra. Então que nós devemos aproveitar essa oportunidade, entregando o nosso coração, abrindo o nosso coração para receber todo o ensinamento que Deus quer nos ministrar nesse curso. Então abra o teu coração e cresça, não somente aqui no curso, mas em sua casa, no secreto. Estude a palavra,